vez. Boa tarde mais uma vez. Tem alguém aí? Se tem alguém aí, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Se você está sem Bíblia, sente aí do lado de um crente e acompanha aí. Amém? Atos, capítulo 1, apenas o verso 8. Quem achou, amém. Quem não achou, diga misericórdia. Também está aqui no telão, né? Para quem não trouxe Bíblia. Muito bem, a equipe da mídia. Capítulo 1 de Atos, versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Só até aqui. Vamos tentar aqui explorar bastante esse texto aqui, que ele tem muita coisa para nos passar. Eu estou com a impressão de que esse microfone não está saindo som. Mas está saindo som, galera? Tá? Tudo bem, deve estar sem o retorno aqui, mas tudo bem. O tema da nossa mensagem de hoje, agora está melhorando, hein? Pelo menos deve ser o retorno aqui. O tema da nossa mensagem de hoje é testemunhas, que a gente ainda está falando sobre a identidade cristã. E hoje nós falaremos sobre testemunhas de Cristo. Eu e você somos testemunhas. Não é testemunha de Jeová, mas até pode ser testemunho de Jeová, mas não aceita, né, testemunho de Jeová. Mas nós somos testemunhas. E é importante eu e você entendermos o nosso papel como testemunhas do Senhor Jesus, porque isso vai fazer diferença na nossa caminhada cristã. E a qualidade de uma testemunha, né, pensando num tribunal, a qualidade de uma testemunha vai ser uma boa testemunha quando ela presenciou um fato, viu e ouviu alguma situação. É a testemunha ocular, né? Muitos aí já devem ter ouvido falar de uma testemunha ocular. Ela presenciou, ela vivenciou uma situação, então ela está apta a testemunhar de alguma situação, geralmente um crime. Mas em que sentido nós somos testemunhas de Cristo? E como nós podemos ter esta qualidade de uma testemunha ocular? Porque, a bem da verdade, nós não vivemos na época de Cristo. A bem da verdade, nós não vimos Cristo fisicamente, não tocamos nele, não ouvimos as suas palavras presencialmente. Então, como que eu e você podemos ser uma testemunha de qualidade, uma testemunha que tem confiança sobre aquilo que fala, sobre aquilo que testemunha, né? A testemunha de Cristo, ela conta com o poder do Espírito Santo, né? Jesus, antes de subir aos céus, ele pediu aos seus discípulos que aguardassem a promessa do Pai, porque em poucos dias após aquele momento eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo. Mas alguém pode de repente estar pensando: mas os discípulos, eles eram testemunhas oculares, sim ou não? Sim. Os discípulos eram testemunhas oculares do fato da vida que Cristo viveu durante os 3 anos do seu ministério. Então eles, humanamente falando, estavam mais do que qualificados para serem testemunhas. Só que isso não é suficiente, a gente vai abranger isso também. No versículo que nós lemos, aqui existe, Jesus já está dando uma resposta aos seus discípulos, porque eles fazem uma pergunta para ele. O capítulo 1 de Atos relata que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, e essa pergunta está no versículo 6 e 7, não precisamos ler, mas vou explicar para vocês. Todo judeu piedoso, todo judeu que seguia as regras da Torá, né, dos mandamentos de Deus,
tinha no seu coração uma expectativa. Essa expectativa é que um dia o Messias, o ungido de Deus, viria para restaurar Israel, viria para dar fim ao sofrimento que Israel estava vivendo. Porque Israel, como a própria Bíblia relata, tinha perdido o seu local físico de adoração. Na verdade, eles estavam espalhados por Roma, espalhados por vários lugares e não tinham o seu local próprio de adoração. Mas eles tinham uma esperança, e essa esperança é de que o Messias, o ungido, que tinha o direito de reinar, viria para reunir todos no lugar santo, que é Jerusalém, e ali eles reinariam pelos séculos dos séculos. E aí os discípulos, com esse entendimento em mente, porque logo em seguida Jesus sobe diante dos olhos dele e vai para o céu, mas antes disso eles perguntam para ele: será esse o tempo em que Israel será restaurado? Uma pergunta. Jesus não foge da pergunta, mas Jesus responde simplesmente: olha, não importa você saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele não fugiu da pergunta, só que ele deixou algo claro ali para os discípulos, que dar essa resposta do momento exato do final dos tempos, Deus reservou somente para ele. Porque imagina, se você soubesse de tudo que fosse acontecer na sua vida, se você soubesse do futuro, se você soubesse o que vai acontecer amanhã. Então Deus reservou algumas coisas que ele não quis colocar aqui. Ele reservou para ele, a autoridade dele. Só que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, e essa ordem, ela está aqui no versículo 8, né? Vós sereis minhas testemunhas. E ele deu um passo a passo de aonde eles deveriam testemunhar. Eu te pergunto, né, adolescentes que estão aqui, e a mim também, você já teve curiosidade de saber o futuro? Quem já teve? Só para eu saber aqui. Bando de curiosos. Brincadeira, eu também tenho curiosidade. Interessante que os próprios discípulos também estavam curiosos, mas poxa, será esse o tempo que o Senhor vai resolver tudo, aquilo que a gente já está esperando? Eles também tinham essa expectativa. Só que Jesus mostra para eles, implicitamente aqui no texto, que havia uma coisa mais importante do que eles saberem o final de todas as coisas. Mas Cristo mostrou para eles que importava que eles testemunhassem de tudo que viram, de tudo que ouviram, de tudo que eles presenciaram, e anunciassem a vinda do reino de Deus. Ele deu essa incumbência para os seus discípulos, mas ele falou o seguinte, olhem comigo no texto, no finalzinho do versículo ele fala assim, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ponto, vou dar um ponto aqui. Por quê? Aqui tem uma informação muito importante para bons leitores da Bíblia. Para bons leitores da Bíblia, aqui tem uma informação que vai fazer toda a diferença se você prestar atenção no que eu vou te dizer hoje. Jesus dá uma ordem: Jerusalém, após isso Samaria. Por quê que Jesus coloca essa ordem? Voltando no tempo, lá atrás em Davi, todos conhecem Davi? Amém? Todos conhecem o rei Davi? Estou preocupado, hein? Amém. Rei Davi. Rei Davi foi um conquistador. Rei Davi, ele conseguiu levar a Israel a ser uma superpotência da época. Israel chegou ao seu ponto máximo de glória por meio da vida de Davi. Davi conquistou muitas terras, muitos reinos,
Davi conseguiu elevar a Israel a uma posição que não teve após ele. Davi era um homem de guerra, um grande guerreiro do Senhor, e ele consegue fazer isso. Só que, ao morrer Davi, o seu filho Salomão assume o trono. Salomão, no tempo de Salomão, houve paz, não tinha mais guerra, né? Ele também elevou a Israel a uma questão econômica muito diferenciada. Não tinha guerras, porque Salomão ele conseguiu fazer alianças com todos os reinos ao redor. Só que cada vez que Salomão fazia uma aliança, ele ganhava por meio dessa aliança uma mulher, uma concubina. E ele, resumindo a história, ele passou a ter 1000 mulheres, 300 mulheres e 700 concubinas, que é praticamente quase a mesma coisa. E essas mulheres, cada uma delas trouxeram um Deus. Elas não temiam Deus, o Senhor nosso Deus, mas elas tinham um Deus, um ídolo. E Salomão, com toda a sua sabedoria, foi corrompido pelos deuses dessas 1000 mulheres, e ele também passou a adorar esses deuses. Salomão pecou contra o Senhor, e por ele ter pecado contra o Senhor dividiu o reino em 2 partes. Ele manda um profeta e fala assim: olha, a partir de hoje o reino está sendo dividido. 10 partes ficaram no norte, que eram chamadas de Israel, e 2 partes ficaram no sul, que era o reino de Judá. Salomão ficou no sul, apenas com 2. Ele que estava reinando sobre todo Israel, sobre as 12 tribos de Israel, ficou apenas com 2 tribos reinando. E as outras 10 tribos ficaram com o servo de Salomão, ele passou a reinar ali. Então, a partir desse momento, o reino ficou dividido: lado do norte e lado do sul, Israel e Judá. E o que aconteceu? O templo de adoração de todo Israel era em Jerusalém, que ficava em Judá. Agora você vai começar a entender o texto. Jerusalém ficava em Judá. Todo Israel vinha lá do norte, de todos os cantos da terra, e vinham adorar a Deus em Jerusalém, em Judá. Jerusalém fica em Judá. Só que uma questão interessante: a maioria dos 19 reis que reinaram em Israel, a maioria deles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E em Judá, boa parte deles fizeram o que era reto perante o Senhor. Então, por Israel ter pecado continuamente, Israel, quando eu falo agora, nesse momento, eu estou me referindo ao reino do norte, as 10 tribos. O rei que reinava nessas 10 tribos, a maioria deles fez o que era mal perante o Senhor, e o Senhor resolveu enviar outros reis para atacar Israel, por causa dos seus pecados. E os reis fizeram o que era continuamente mal perante o Senhor, até que um rei, pai de Acabe, pensou no seguinte: para que a gente vai lá em Jerusalém adorar a Deus? Vamos adorá-lo aqui mesmo. Então eles fundaram Samaria. Compraram lá um monte, fundaram Samaria, e em vez de ir lá em Jerusalém, eles passaram a adorar a Deus em Samaria. Isso para aumentar mais ainda o pecado, porque a oração ela só seria ouvida lá em Jerusalém. Então, para aumentar mais ainda o seu pecado, eles não foram mais adorar na igreja, os crentes desigrejados. Estou fazendo aqui um paralelo. Mas eles falaram assim: não, para que a gente vai na igreja, Se a gente fosse imaginar os papos de hoje, para que eu vou na igreja? Se eu posso adorar aqui em casa mesmo. Então, para que eu vou lá em Judá se a gente pode? A gente vai levar um dia para chegar lá, vamos fazer culto aqui mesmo. Mas esse culto era para Deus? Esse culto era ao Deus de Israel? Não, estava adorando outros deuses. Então ficou esses 2 lugares de adoração. Se você lembra do texto de Jesus conversando com uma mulher samaritana, você vai entender que ela fala: a gente adora aqui, vocês adoram lá, quem está certo, A partir desse tempo, era bem próximo ainda do tempo de Salomão, passou a ter 2 reinos e passou a ter 2 lugares de adoração. Deus envia Senaqueribe, o rei da Síria, invade Israel, leva Israel cativo e acaba com as 10 tribos de Israel. Israel deixa de existir.
Porque o rei daqueles países, eles misturaram as culturas. Israel não temia mais a Deus, não tinha os costumes que deveria ter. Então praticamente como cultura não existia mais o Israel puro, temente a Deus. E Judá se manteve puro até um certo tempo, até eles também começarem a pecar nos mesmos pecados de Israel, e Deus enviar Nabucodonosor, levar também Judá cativo, e aí Israel não tinha mais um território, porque tudo foi destruído, enfim, aquela confusão toda. Passados todos esses tempos, houve um silêncio na terra, onde nenhum profeta mais foi levantado, durante 400 anos, até que Cristo vem. Cristo vive a sua vida por 33 anos, com 30 anos ele assume o ministério, ele seleciona para ele 12 discípulos, ensina esses discípulos por 3 anos, passa todas as informações que tem que passar, e até que chega o dia da morte e ressurreição dele. Resumi bastante? Então, os discípulos fazem uma pergunta que eu e você também faríamos. Peraí, a gente está esperando o Messias, Jesus está indo embora, gente. Jesus vai subir daqui a uns minutos e a gente nem sabe mais quando a gente vai ver Jesus. Peraí, Jesus, como é que fica a questão da restauração? Como é que a gente vai ficar agora? O que a gente faz? É agora que o Senhor vai restaurar todas as coisas? Só que Jesus dá uma resposta que eles não gostaram muito. Não é o momento de vocês saberem, ele só faz uma coisa. Tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês presenciaram, vocês repassam. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Aí começa a restauração. A restauração, ela começa, a partir do momento que eles começam a pregar o Evangelho, as boas novas, a dizer o que eles ouviram e viram. Só que eles tinham uma grande responsabilidade, pois, como eu disse, eles testemunharam milagres, cegos enxergando, mortos ressuscitando e tantas outras coisas, pela boca do próprio Deus. Eles tinham ali diante de si o próprio Deus, porque nenhum homem sem a unção do Espírito Santo poderia fazer todas as coisas que Jesus fez diante dos olhos deles. Jesus realizou coisas maravilhosas que João, um dos apóstolos dele, chega a dizer que se tudo fosse escrito, se tudo que Jesus fez fosse escrito em livros, não teria livro suficiente para registrar tudo que ele fez. Você acha que tudo foi registrado? Não. O apóstolo João deixa isso claro, nem tudo foi registrado. Eles tentaram registrar o máximo de coisas que eles puderam, mas ficou coisa para trás. Teve outros milagres que não foram registrados, mas eles presenciaram isso. Então Jesus fez tudo isso, mas saduceus, fariseus, o povo da época não deram crédito às palavras de Jesus. Jesus fez tudo isso, mas eles não deram crédito às palavras de Jesus. Aí eu te pergunto, Jesus vai subir, as pessoas vão dar crédito às palavras dos discípulos, se não deram crédito às palavras do seu próprio mestre? E aí Cristo faz uma promessa para eles: olha, vocês receberão poder, porque não basta vocês serem uma testemunha ocular, não basta vocês terem visto tudo que viram e presenciado tudo que presenciaram, porque ainda assim eles podem não dar crédito, mas vocês vão receber poder do Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os discípulos, eles receberam o poder do Espírito Santo para poder testemunhar. Mas aí, o que exatamente eles iriam testemunhar? Sobre o que exatamente? Existe uma necessidade no reino que eu e você, que também somos testemunhas de Cristo, precisamos ter em mente quando quisermos falar do amor de Deus. Primeiro ponto, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Diante de tudo que os discípulos viram,
eles tinham que testemunhar que Cristo morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Eles testemunharam também que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, garantindo com isso a vida eterna. Foi cantado aqui hoje, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E isso tem tudo a ver com a nossa fé. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O fato dos discípulos terem presenciado que Cristo não só morreu, mas Ele ressuscitou, isso faz da minha e da sua fé ter validade. Porque se Cristo apenas tivesse morrido numa cruz pelos pecadores, mas não tivesse ressuscitado, a gente nem estaria aqui agora. Seria em vão estar pregando para você a respeito de um Deus morto, de um Deus que fez um monte de coisa, mas morreu, não foi capaz de ressuscitar. Mas o fato dele ter ressuscitado faz com que a nossa fé tenha validade. Eu digo para vocês, além dos 12 discípulos de Cristo terem testemunhado a ressurreição dele, mais de 500 discípulos, diz a Bíblia, de uma só vez presenciaram esse fato. Então, por mais que Pilatos, por mais que os governadores da época, por mais que aqueles soldados tentassem criar uma situação para dizer que era mentira, que Cristo não ressuscitou, que alguém roubou o corpo dele, haviam testemunhas. Haviam 12 pessoas, mais 500 pessoas que testemunharam o fato. Aí eu te pergunto, é fácil comprar 500 pessoas? É fácil você fazer com que 500 pessoas inventem uma história dizendo que Cristo ressuscitou? Eu acredito que não. Você pode até conseguir subornar 10, 100 pessoas, sei lá, 100 eu também esteja exagerando, mas alguém ia abrir a boca. Alguém naquela história poderia abrir a boca. Olha, na verdade não ressuscitou não. A gente combinou aqui de dizer que ressuscitou para manter a nossa fé. Você acha que 500 pessoas, mais do que isso, né, iriam manter uma história e apesar dela ser chicoteada, né, muitos serem mortos para sustentar uma mentira? De verdade você acha que alguém aceitaria sustentar uma mentira mesmo com o risco de morrer? Eu acredito que não. Eles também testemunharam que Cristo subiu aos céus. No próximo versículo, versículo 9 diz isso, que após Jesus dizer aquelas coisas para o discípulo, ele subiu para o céu. E o que isso quer dizer? Que Cristo, ao subir para o céu, ele se assenta no trono, ele começa o seu reinado, ele reina e está vivo pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que ele reina até que todos os seus inimigos sejam postos embaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser vencido será a morte. Então Cristo vive, Cristo reina. Isso foi testemunhado não só pelos discípulos, não só por aquelas 500 pessoas, mas pelos próprios anjos que estão aqui no versículo dizendo: varões galileus, por que olhais para o alto, como se alguma coisa maravilhosa tivessem visto? Pois esse Cristo que vocês veem subindo é o mesmo que voltará. E nós, como testemunhas de Jesus Cristo, precisamos testemunhar que Ele voltará. Por mais que tudo pareça dizer ao contrário, Cristo voltará. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Amigos, quantos discípulos nós tínhamos? Esses discípulos que ouviram essas, que depois se tornaram apóstolos, 12. Eu te pergunto, esses discípulos viveriam suficientemente para continuar testemunhando tudo o que viram e ouviram? Eles continuariam vivos? Não. Então como que o testemunho de tudo que eles viram e ouviram se manteria vivo até que Cristo retornasse?
eu e você. Eu e você somos testemunhas de Cristo. Mas espera aí, mas eu não estava lá, eu não presenciei nada daquilo. O Senhor nos prometeu o seu Santo Espírito. O mesmo Espírito que estava na vida dos apóstolos, Ele está aqui hoje para encher a mim e a você, para nos capacitar com o poder do alto, para que nós sejamos uma testemunha de tudo o que aconteceu. Porque os nossos olhos é a fé. Os nossos olhos nós vemos por meio da fé. Por meio da fé em Jesus Cristo, nós temos, e pela ação do Espírito Santo de Deus, nós temos a confiança de que tudo que está escrito aqui é verdadeiro. E o Espírito Santo, ele usa a mim e a você para falar com propriedade que Cristo vive, que Cristo reina e que Ele voltará. Essa é a razão da nossa fé. Jesus prometeu aos seus discípulos e prometeu a nós que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Cristo está conosco por meio do seu Santo Espírito. Mas eu e você precisamos pedir o Espírito Santo. Se eu e você quisermos de fato sermos testemunhas de tudo que aqui está escrito, com a nossa informação apenas, isso não será possível. As pessoas talvez não deem crédito à nossa palavra, mas a partir do momento que o Espírito Santo estiver falando pela nossa vida, a partir do momento que o Espírito Santo nos encher, você vai falar, pessoas serão tocadas, pessoas serão salvas e pessoas serão libertas do cativeiro do inferno. Amém? Então, queridos, eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos pedir, porque a palavra de Deus, ela diz que se um filho tiver fome e pedir a um pai um peixe, por acaso ele daria uma cobra? Ou se um filho pedisse ao pai um pão, por acaso ele daria pedra? E Jesus continua essa palavra dizendo: se vocês pedirem o Espírito Santo, Ele vos dará. Se vocês pedirem ao Pai o Espírito Santo, Ele vos dará, porque é o interesse do Pai encher a mim e a você do Espírito Santo. É o interesse do Pai que o testemunho de Cristo continue vivo até que Ele volte e restaure todas as coisas para a glória do seu nome. Amém? Então que eu e você, ao sairmos desse lugar nessa noite, possamos ter bem claro na nossa mente que nós somos testemunhas de Cristo. E nós não podemos nos calar, nós não podemos guardar esse testemunho para nós, porque alguém pode ficar muito prejudicado. Talvez, dependendo de algum país, a pessoa possa sofrer até mesmo uma pena de morte. Então, o meu e o seu testemunho pode custar uma vida retirada do inferno. Ou se nós resolvermos falar, nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para que o nosso testemunho tenha a eficácia de tocar aonde as nossas palavras somente não poderiam, mas tocar na alma e no espírito, na parte mais profunda do ser humano. Porque o que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que quer usar a mim e a você para fazer essa obra. Então, meus amigos, não se calem por timidez, não se calem por falta de conhecimento, não se calem por qualquer outro motivo, porque quem vai usar você, quem vai capacitar você é o Espírito Santo de Deus. Amém?